Em 1949, o genial Joseph Campbell lançou o livro que mudaria a forma como a gente lê os mitos, lendas, histórias. É O Herói de Mil Faces. Vai, solta a vinheta. Of the masks that the men wear in their rituals. Bom, Joseph Campbell é um estudioso americano de mitologia, literatura comparada, que depois de estudar centenas de mitos, lendas, histórias de culturas diferentes e locais muito diferentes, ele acabou percebendo que essas histórias, na verdade, narravam uma única história. A estrutura básica desses mitos, dessas lendas, era sempre a mesma. E essa estrutura era particularmente observável nas lendas heróicas, né? Naquelas que narram a história de um herói, de um mito heróico. O que o Harry Potter, Expecto Patronum! o Luke Skywalker I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. e os Três Porquinhos têm em comum? Os Três Porquinhos também. Todos viveram as fases da chamada jornada do herói, né? O monomito que o Campbell estruturou e deu de presente pra gente. Então todo herói passa por fases ou estágios muito parecidos na sua aventura. Um herói chinês, um herói grego, um herói indígena brasileiro, todos eles que são aparentemente muito diferentes entre si, né? Passam pelos mesmos estágios de evolução narrativa. O Campbell chamou essa narrativa de jornada do herói. E cabe agora a pergunta: o que levou diferentes culturas, né, diferentes civilizações, povos tão diferentes, tão distantes entre si, a criar narrativas tão parecidas, estruturas tão parecidas para os seus heróis, para os seus mitos e para suas lendas? Os heróis, no final das contas, vivem as mesmas fases de desenvolvimento. Então, como é que se deu esse fenômeno? A tese apresentada pelo Campbell é que, na verdade, o importante dessas histórias não é tanto a narrativa da aventura, mas sim a busca que esses heróis empreendem na sua jornada, né? É a busca pelo sentido da sua própria existência. Cada herói, cada deus grego, cada personagem dessas histórias todas está buscando construir em si mesmo o seu sentido de existência, o seu sentido de vida. Os heróis estariam buscando a sua parcela invisível, a sua parte inconsciente, o seu eu inconsciente. Portanto, essa é uma busca humana. Todo sujeito está em busca da sua parcela desconhecida. O herói transcende a sua condição, a sua existência, o seu aprisionamento dentro das suas circunstâncias. O herói vai para além daquilo que ele foi predestinado a realizar. E ao conseguir se desprender dessas amarras do cotidiano, de se desprender dessas amarras do aqui e agora, ele expande a sua própria consciência e é capaz de trazer essa expansão de consciência, esse elixir para os outros, para a sua própria comunidade. O ciclo da jornada do herói pode ser descrito de uma forma bem esquemática, e o Campbell faz isso no Herói de Mil Faces. Então, todo herói parte de um chamado da aventura, ele é demonstrado num local original, recebendo esse chamado, recebendo um convite para fazer algo de extraordinário, como o Harry Potter recebendo as cartas para ir para a escola de magia, né? Aquela cena clássica das corujas deixando as cartas lá para o Harry Potter. O herói então tem um encontro com um mestre, com uma figura que vai provê-lo das informações, das ferramentas necessárias para ele trilhar a própria jornada, como o Luke Skywalker do Guerra nas Estrelas, encontrando o Mestre Yoda. E as lições que ele recebe do mestre são lições de identificação. O herói e o seu mestre se identificam. O herói vê naquele mestre alguém ou algo no que ele gostaria de se tornar de alguma forma algum dia. I don't believe it. That is why you fail.
O herói passa por uma travessia de limiar, ele vai ter que vivenciar essa passagem daquilo que é conhecido, do seu mundo que é conhecido, para um mundo do desconhecido, onde as formas são nebulosas, onde tudo é estranho. Dá pra gente lembrar daquela cena da pílula vermelha do Matrix. O Neo vai ter que escolher entre voltar para uma vida cotidiana, para uma vida ordinária, para uma vida que ele já conhece, ou desvendar os mistérios da Matrix e entender o que de fato era a Matrix. Nesse momento do diálogo do Morpheus com o Neo, é interessante a gente notar a citação ao Alice no País das Maravilhas. O momento no qual a Alice sai daquele mundo comum, daquele mundo que ela conhece e entra no buraco perseguindo o coelho, é também um momento de travessia do limiar. Ela está saindo de algo, de uma zona de conforto e entrando numa zona do totalmente desconhecido por ela. O herói passa agora a enfrentar provas, testes, fazer amigos, fazer inimigos. Então ele começa a se adaptar a esse novo mundo, a esse novo universo. Muitas vezes essas provas são provas até deixadas pelo próprio mestre, colocadas ali propositalmente como uma forma de preparação do seu espírito para o grande enfrentamento que ele vai realizar daqui a alguns passos, que é o enfrentamento da sua sombra. O herói passa então por uma fase de preparação, de uma grande introspecção, de um mergulho no seu eu para se conectar com a sua melhor parcela, com o seu talento, com a sua virtude, com a sua excelência, para aí sim, estando de posse desse talento, ele é capaz agora de enfrentar o seu maior desafio, o seu maior destino. O clímax da história acontece sempre no enfrentamento da sombra, a provação maior. Sempre quando eu falo desse momento para os alunos, eu lembro daquela cena do Senhor dos Anéis, do primeiro filme, quando Gandalf enfrenta aquele monstro das minas dos anões, dá um decreto e estabelece um decreto dizendo que dali aquele monstro não passa. Aquele momento é o momento do grande enfrentamento do Gandalf e ele só vai ressurgir, ele só vai reaparecer no segundo filme já transfigurado, não mais como um mestre cinzento, não mais como Gandalf o cinzento, sim como um mago branco. Ele evoluiu, ganhou um novo status, um novo patamar heróico. You shall not pass! Depois de enfrentar o seu maior desafio, a sua maior sombra, o herói passa a experimentar uma sensação de recompensa, uma sensação de plenitude, de altivez, sentir-se honrado por ter realizado um grande enfrentamento, uma grande tarefa, um grande desafio. É o momento da recompensa, é o momento da conquista do Elixir. Agora se aproxima mais do seu sonho, se aproxima mais do seu eu superior, do seu eu maior. E agora o herói inicia um caminho de volta, ele inicia esse trajeto de retorno para o mundo comum, já estando agora transformado pelos eventos pelos quais ele passou. O herói passa agora por uma fase de caminho de volta, ou seja, ele vai ter que tomar a decisão de retornar para o mesmo local de onde ele saiu. E isso gera uma nova crise, um novo conflito para o herói, porque ele já está plenamente adaptado ao mundo da jornada, ao mundo do desconhecido. Mas ele foi transformado pelas experiências pelas quais ele passou e ele vai ter que dividir essas experiências com os seus iguais. Ele agora possui o Elixir que é capaz de curar a Terra das suas feridas, das suas dificuldades, dos seus enfrentamentos. E por fim o herói faz o grande retorno com o Elixir, possuindo esse agora ele próprio transformado e sendo capaz de transformar o local de onde ele veio. Esquematicamente, a gente poderia pensar no ciclo da jornada do herói muito mais como uma espiral do que como um círculo. É uma espiral porque quando o herói retorna para esse local original, ele está transformado e está num patamar acima. Ele já não está mais vivenciando o mesmo patamar de quando ele saiu. O herói ele se torna quem ele é. É uma frase do Nietzsche, filósofo alemão, ele é um filósofo poético, um filósofo de frases poéticas, e ele diz: torna-te quem tu és. É uma das frases marcantes do Nietzsche. E é disso que o Campbell está falando quando ele está retratando a jornada do herói. A jornada do herói é um caminho pedagógico para a transformação de si e para esse contato com quem de fato se é.
A jornada do herói, portanto, é um caminho pedagógico e iniciático e acaba convidando todos nós seres humanos que ouvimos essas histórias e que por identificação, por reverberação, por sintonia, nos conectamos a esses personagens e principalmente à figura heróica. De alguma forma nós vivenciamos um mergulho no nosso centro organizador para trazer à tona a nossa honra, o nosso aprender a ser. Talvez esse seja o grande sentido do aprender a ser que os gregos, que os antigos de alguma forma dominavam com maior clareza. Quem ouve uma história heróica se identifica com os personagens ali narrados e acaba tendo uma experiência de unidade, de unificação e atribuição de novos sentidos para sua própria existência. A vida ganha um novo sentido quando eu escuto uma boa história, porque de alguma forma aquilo também passa a fazer parte de quem eu sou. E mais, eu sou capaz de me transformar a partir daquela história. Essa transformação é o próprio caminho da pedagogia. A gente pode afirmar que o que o Campbell fez foi uma descrição de um caminho pedagógico, um caminho em direção ao autogoverno, ao governo de si. Um caminho de autoconhecimento e de governo de si. E esses heróis, no final das contas, estão em busca deles mesmos, em busca de um eu maior. Bom, é o que nós fizemos lá no Filosofia e Cuidado de Si, no livro didático de orientação profissional, foi didatizar esses passos da jornada do herói, do Campbell, para que os próprios alunos vestissem a máscara do herói e experimentassem cada uma dessas fases. Essas estruturas estão aí há milênios, contando uma mesma história, que é uma história de autoconhecimento no final das contas. No livro o que nós fazemos é reproduzir essa mesma estrutura narrativa num formato didático. Cada um dos capítulos do livro reproduz um passo da jornada heróica. Bom, é isso. Obrigado e até uma próxima. Valeu! O morcego. Não. Vai, solta a vinheta. Solta a vinheta.